Olá, meu amigo, em nome de Jesus, nós estamos aqui novamente nesta terça-feira do Senhor, para o curso Fé. Você está esperando, ansioso aí, tem pessoas que têm falado para mim que o curso é muito bom e está gostando de receber esse curso, e glorificado seja Deus que me colocou nesse trabalho, porque com certeza Ele vai agir, o Espírito Santo vai fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Hoje é a quarta lição do curso Fé, o nome de Jesus Cristo. Antes de voltar aos céus, de onde viera, o Senhor Jesus nos deu ordens para que, em seu nome, continuássemos a fazer a obra que Ele havia começado. A vinda de Jesus foi o raiar de uma nova era para a humanidade. O homem estava condenado ao suplício eterno e a sofrer nesse mundo todas as doenças e os males que Satanás havia criado. Cristo começou a sua missão ensinando-nos qual é a vontade do Criador para o ser humano. Até então, acreditava-se que o sofrimento fazia parte da punição divina pelos erros praticados. No entanto, o Senhor Jesus mostrou que o sofrer era desejo do diabo. Em todos os lugares, o Mestre não só ensinava qual era o anseio de Deus, como também o fazia ser realizado sempre. Curava os enfermos, expulsava os demônios. Não é à toa, irmãos, que nós vamos pregar amanhã, quarta-feira, falando a respeito do sofrimento, a respeito do amor, a respeito disso. O diabo, ele quer que você sofra, mas você não vai sofrer. Você não vai passar por isso, porque isso não é desígnio seu. Então, você preste atenção hoje na lição e amanhã não perca o culto que você vai receber em nome de Jesus Cristo, quarta-feira, ok? Quando estava a ponto de partir, Cristo reuniu seus discípulos e lhes ordenou que continuasse a sua obra. Para tanto, Ele lhes deu a faculdade de usarem o seu nome, a fim de fazerem o mesmo que Ele fazia. Graças a Deus por isso. Aprenda nessa lição que o nome de Jesus é a nossa suprema autoridade. Passe a ser um vencedor, entendendo como usar esse nome. E saiba porque alguns fracassam. Jesus disse: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17:18. Deus enviou Jesus para nos salvar, para nos dar a vida em abundância. Do mesmo modo como o Senhor Deus enviou a Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, Ele também, Jesus nos envia para que com a palavra dele nós possamos fazer as mesmas obras que Ele, coisas maiores ainda do que as que Ele fez. Então vamos propriamente à lição. O nome de Jesus Cristo. Toda pessoa que quiser vencer as batalhas precisará fazer um estudo intensivo sobre o poder e a autoridade que há em o nome de Jesus, bem como descobrir o entendimento que os heróis da fé possuíam acerca desse nome. O que realmente significa para nós hoje usar o nome do nosso Senhor e Salvador? Em João 14:13, Cristo assim se expressou: em tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nessa passagem, ele não está falando propriamente da oração, como nós a conhecemos. Está referindo-se a determinar, exigir, ordenar, segundo os estudiosos de língua grega, o idioma em que o Novo Testamento foi escrito. Para o cristão, usar o nome de Jesus deve ser algo tão comum como qualquer outro. Deve ser um uso constante e contínuo. Pedro e João andaram com Jesus e certamente estavam presentes quando o Senhor disse que aquilo que determinasse em seu nome, Ele o faria, diz a Escritura. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro,
com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Atos 3, do 1 ao 9. Irmão, preste atenção. A palavra de Deus, eu falei aqui, Jesus, a palavra viva de Deus. Nós já vimos inúmeras vezes, está escrito na Bíblia, no Gênesis, nós começamos a conhecer como foi criado o universo, e foi criado pela palavra de Deus. A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É Jesus Cristo. Jesus criou todo esse universo, mas ele não estava só. Mas como ele não estava só, pastor? Quando Deus pretendeu criar o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem estava ali? Veja, façamos, a palavra, o verbo é a ação. Essa mesma palavra, essa mesma ação, essa mesma possibilidade está em você. Quem estava naquele momento da criação do homem? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo de Deus. Tudo numa só pessoa. Tudo que existe foi criado pela palavra. E Deus te deu condição de você ser uma pessoa a fazer as coisas como Jesus fazia, como a palavra de Deus fazia. Haja. Separem-se as águas da terra e do céu, separem-se. Façam um ajuntamento, façam ali um limite para vocês ficarem. Aconteceu os mares, os rios. Então Deus, ele criou todas as coisas. O que aconteceu? Pedro e João sabiam que o próprio Jesus faria o que eles determinassem em seu nome. Pedro e João, você não sabe? Você ainda não sabe? Não aprendeu ainda? Determine em o nome de Jesus Cristo. É claro que você não vai determinar que eu ganhe R$1 milhão na loteria. Não. Mas isso não é a vontade de Deus? Não, não é a vontade de Deus. Não é isso que Ele quer que você faça. Você não pode ser uma pessoa idólatra. Se for a vontade de Deus, você será rico, muito rico, para que possa fazer a obra de Deus. Você não vai determinar que alguém morra porque te ofendeu. Deus quer que você seja amor. Mas determine segundo o que as Escrituras ensinam. Mas o que as Escrituras ensinam? Leia a Bíblia. Não tem mestre melhor. Não tem doutor melhor. Leia a Bíblia e você vai entender. Vamos continuar. Quando o mendigo lhes pediu esmola, os discípulos aproveitaram a ocasião e usaram o nome de Jesus. É interessante notar que eles não deram um sermão dizendo-lhe que estavam sofrendo porque aquela era a vontade de Deus. Nem lhe disseram nada mais, a não ser a ordem para que, em nome de Jesus, ficasse bom. Doença, eu te amaldiçoo, sai do meu corpo. Válvula entupida, saia, desapareça esse entupimento. Coração endurecido, os músculos estão endurecidos. Eu determino que eles se tornem ao natural como foi feito por Cristo. Veias entupidas, eu determino a limpeza, a purificação. Mas eu não vejo acontecer.
Temos que crer. Temos que seguir adiante. Porque o que tiver que ser, será. E é conforme a vontade de Deus. Ele mandou que nós determinássemos. Josué fez parar o sol e a lua. Então, determine. Quando tivermos aprendido que por meio do nome de Jesus podemos ordenar o que quisermos, começaremos a desfrutar da vida que o Senhor planejou para nós. Estaremos assim assumindo a posição que o próprio Deus declarara nos pertencer. No mundo espiritual, nada funcionará em nosso favor, se não utilizarmos os recursos, o poder e a autoridade do nome do nosso Redentor. Ao usarmos o nome de Jesus, temos o acesso a Deus. Amarramos todas as forças diabólicas e somos atendidos pelo poder celestial. Mateus 18 fala a respeito. Está amarrado em nome de Jesus Cristo aqui na terra, está amarrado lá nos céus. Quando você determina, mas então o bandido pode determinar. Uma vez eu vi uma cigana no trem, está amarrado. Mas ela participava da aliança, ela tinha autoridade para dizer aquilo. Você precisa da autoridade. E essa autoridade você só a tem quando você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador. E quando você se compromete a andar com Ele, e aprender dEle, e a viver por Ele e para Ele. E então a sua autoridade vai crescendo, as suas forças vão aumentando, a sua condição vai melhorando. Eu tinha muitas condições no passado. Comecei uma empresa e em poucos anos eu caí por terra. Pedi esmola nas ruas. Hoje o que eu tenho não se compara ao que eu tinha. Não que eu esteja rico. Eu tenho Jesus Cristo que me sustenta, que me carrega pela destra da mão dele. Pela destra, pela direita dele. Pense nisso. Algumas vezes Satanás cochicha em nosso pensamento e nós não percebemos que ele o está sugerindo. Bem, essa doença é diferente. Esse caso é mesmo difícil. Essa doença é para os médicos. Basta tomar um remedinho e pronto. Esse problema não é tão grave assim. Acho que posso carregá-lo. O inimigo é mestre em influenciar pessoas e enganar os que não estão firmados na palavra de Deus. Pois é. A AIDS é uma doença endêmica. Mas hoje tem um monte de remédio aí, né? Eu posso ir tomando esses remédios e eu vou vivendo, eu vou viver. O coronavírus é uma doença, vai se tornar uma doença endêmica. Nós vamos acabar tendo que usar máscara uma vida inteira e vão surgir remédios que a ciência vai criar e nós vamos poder continuar vivendo. Isso vai passar. Quem sobreviver, verá. Isso é coisa do demônio, irmão. Está amaldiçoado em nome de Jesus Cristo. Isso não prospera. Não prospera. Em nome de Jesus não prospera. Não foi o que Jesus planejou para você, nem para mim, nem para minha família, nem para a sua família. Então repreenda, amaldiçoe, não deixe as mídias, não deixe ninguém enganar você. É o próprio Satanás que está falando com você. Não se deixe levar pelo espírito do engano, em nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus é a nossa suprema autoridade. O Senhor Jesus nos deu o direito de usarmos o seu nome. Ele nos prometeu que em seu nome, além de outros sinais, expulsaríamos demônios, e se colocássemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Marcos 16, 17 até 18 ali. Pois é. Esse missionário está prometendo cura com um copo de água. Esses abençoados estão falando um monte de asneira. Estão mentindo, usando, distorcendo o que nós aprendemos em Cristo Jesus.
porque não é elemento algum que cura, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder, e todos darão conta do que estão fazendo. Todos vão dar conta a Deus. Você pode beber, você pode colocar a tua água ali, apresentar diante de Deus, abençoar, porque é a unção de Deus, é a unção do Senhor que vai fazer acontecer. É você crer, e é pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo que você será curado. Não é sabonete, não é rosa, não é nada disso. Isso é apenas um ato de fé que nós fazemos. Mas o nome de Jesus é poderoso para calar qualquer boca, qualquer um que queira ir contra a palavra dele. Podem atrapalhar, mas vão tropeçar e vão cair. E o nome do Senhor prevalece pelos milênios afora, desde o início até agora. Continua em nome de Jesus. O Espírito Santo nos revela que o nome é a suprema autoridade do universo, o nome de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos esses da terra, do céu e do inferno têm de dobrar-se diante desse nome. Quando isso acontece, quando nós o usamos, exercendo o nosso direito e reivindicando tudo aquilo que a palavra do Senhor informa pertencermos. Então use o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pertence à aliança do Senhor? Você ama o Senhor? Você serve a Deus? É um servo? Use o nome de Jesus Cristo, porque todo demônio vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Todo joelho há de se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E assim será, para a honra e glória do nome dele. É só usar o nome. Quando o Senhor Jesus nos deu o seu nome para que determinássemos o que quiséssemos, ele sabia o que isso representaria. Sabia que pessoas como eu e você estaríamos exigindo que o diabo e seus males saíssem de nossa vida, e que alguém com a doença incurável ou problema insolúvel iria algum dia em algum lugar levantar-se e exigir a sua cura. Ainda hoje, ele não somente sabe disso, como também espera que toda pessoa com qualquer sofrimento haja desse modo. Ele aguarda que você, que de alguma maneira tem sido atacado pelo adversário, levante-se e tome uma posição agora mesmo. Agir de acordo com as orientações da palavra não é ser mal educado ou rebelde, é ser simplesmente obediente ao Senhor. Rebelde e mal educado é quem conhece a ordem do Senhor e não a obedece. Obedeça. Passe a ser vencedor. Qualquer cristão pode passar da noite para o dia, de um momento para o outro, de dominado a dominador. Decida agora, use o nome de Jesus, agradeça ao Pai por essa posição espiritual e faça com que o diabo saiba que agora em diante você é um vencedor. No mundo espiritual, nada irá funcionar a seu favor enquanto você não fizer uso de suas prerrogativas como filho de Deus. O Altíssimo não pode fazer algo por você, se você não assumir a autoridade que lhe pertence em nome de Jesus Cristo. Pois é, você é um embaixador de Cristo. Você representa o nome de Jesus Cristo. Ele mandou você fazer, então ele não vai fazer. Execute a ordem dele. Se você trabalha numa empresa, por exemplo, e o patrão te mandou fazer algo, você vai e faz, porque sabe que o patrão te mandou fazer. Ele te deu autoridade para fazer. Jesus está te dando autoridade para usar o nome dele. Vai, faça. Pisa na cabeça do diabo. Não espere mais nenhum momento. Não espere mais nada para você ser vencedor. Haja em o nome de Jesus. Por que alguns fracassam? Muitos fracassam simplesmente por deixarem o diabo obter vitória na vida deles. Alguns são preguiçosos e não querem agir de modo que Deus estabeleceu. Outros começam bem e chegam a alcançar
certas vitórias, mas um dia o teste é mais severo, o problema parece mais difícil, o diabo faz uma oposição maior e então eles resolvem aceitar o fracasso. Alguns chegam a dizer mais ou menos assim: bem, não que eu tenha me esquecido de Jesus ou tenha negado. Você entende, esse problema estava difícil e o diabo fez uma oposição maior. Bem, eu simplesmente não consegui, mas acredito na palavra de Deus. Tudo o que fiz foi só usar métodos humanos que o Senhor deixou para nós. Essas pessoas nem percebem que na verdade se negaram a Jesus, desertaram, descreram nele e fizeram pior que os incrédulos. Em Hebreus 10:38, o Senhor Deus nos revela o que acontece quando recuamos ou deixamos de viver da fé. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. Daniel entrou em oração. Por 21 dias ele prevaleceu na presença de Deus em oração. Ele não desistiu. Ele não voltou atrás, estava difícil. Algumas pessoas oram 2 minutos, 5 minutos e já acham que fizeram o que tinham que fazer. Daniel ficou 21 dias em oração. E quando o anjo veio, com a resposta, disse a Daniel que ele estava encontrando oposição nas regiões celestiais, para que a oração de Daniel não se cumprisse. Mas foi vencido. Por quê? Porque Daniel prevaleceu. Não desista da tua oração. Quando você orar, você não está vendo o resultado, vá em frente, siga adiante. Não pare, não olhe para trás, não desista de forma alguma. Creia que se Jesus falou, Ele vai cumprir, vai acontecer na tua vida. Como usar o nome de Jesus? Jamais usaremos o nome de Jesus com sucesso se não estivermos agindo sobre a palavra, sobre a revelação da palavra de Deus. É preciso esclarecer que o nosso único elo com o Pai é a palavra, que é o Senhor Jesus. No mundo espiritual, a nossa palavra sozinha é reconhecida como nada. No entanto, não era assim no início. O homem tinha autoridade para reinar sobre toda a criação, mas ao pecar perdeu tudo. Quando Jesus venceu o inferno, expulsou o príncipe deste mundo. Amém? Ele conquistou para si a autoridade que o homem perdera e recebeu ainda todo o poder, tanto no céu como na terra. Agora ele nos dá esse sublime privilégio de usarmos o seu nome, mas adverte-nos de que, sem ele, não faremos coisa alguma. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Não importa o problema pelo qual você esteja passando. Primeiro, procure meditar na palavra de Deus. Ao recebê-la no coração, ela lhe dará a fé, a certeza de que aquilo que você precisa já lhe pertence. Então, sem vacilar, use o nome de Jesus, reivindicando o que lhe fora revelado. Após usar o nome de Jesus, creia que já foi atendido e considere a obra feita, mesmo que os sintomas atestem o contrário. Amém, meus irmãos? Então, está aqui a lição número 4 do curso Fé. E nós vamos agora dar uma olhadinha nesse questionário que nós temos aqui, em nome de Jesus. Amém? E então, você já leu as questões? Vamos responder as questões agora, em nome de Jesus? Primeira questão: o que o nome nos dá? Que nome nos dá a vitória? A letra B, nome de Jesus. Qual o melhor significado para pedir em nome de Jesus? Determinar, letra A. A 3. O que fazer após usar o nome de Jesus? Letra B. Considerar a obra feita. Questão 4. O que devemos confessar em relação ao diabo? Que já está derrotado. É a letra C. O diabo já está derrotado. A questão 5. Só pode tornar-se um vencedor quem usa o nome de Jesus. Letra B. Questão 6. Por que Pedro e João ordenaram ao paralítico que se levantassem e andassem? Porque sabiam que Jesus faria o que determinassem. Letra C. 7.
O que precisamos utilizar para que as coisas funcionem a nosso favor no mundo espiritual? O poder e a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Letra A. 8. Cite uma das últimas tentativas do diabo: fazer os sintomas persistirem. Letra B. 9. Em que o diabo é mestre? Letra C. Enganar os que não estão firmados na palavra de Deus. 10. Usar o nome de Jesus é agir como seu procurador, seu embaixador. Amém? 11. Quem é rebelde e mal educado diante do Senhor? Quem não age conforme o Senhor ordenou. Letra C. Quanto tempo é necessário para o cristão passar a ser vencedor? B. Imediatamente. Você aceitou Jesus Cristo, você já se torna um vencedor. Agora coloque em prática o que ele está ensinando. 13. Para que algo funcione no mundo espiritual, o que é preciso? Letra C. Usar as prerrogativas dos filhos de Deus. 14. Por que muitas pessoas fracassam? Letra B. Porque deixam o diabo ter vitórias em suas vidas. O que conseguiremos fazer em Jesus? Sem Jesus? Nada. Nós não podemos fazer nada sem Jesus Cristo. Amém? Pois bem, o 16. Que atitude devemos tomar após usarmos o nome de Jesus? Crer que já conquistamos o que exigimos em seu nome. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você já é mais do que vencedor na presença do Senhor, no nome dEle, com Ele e por Ele e para Ele. Em nome de Jesus, seja feliz. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Glórias a Deus.